Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Scala e hoje eu vou te apresentar o único checklist que você precisa conhecer, que você precisa implementar na tua operação comercial. Depois que você implementar esse checklist que eu vou te apresentar hoje e que você vai poder acessar gratuitamente, você vai ver que a tua operação nunca mais vai ser a mesma. O teu comercial vai ser outro. Você vai ver coisas acontecerem que nunca aconteceram. Bom, vamos lá. Meu nome é Leozório, se você não me conhece, espero que seja um prazer ter me conhecido. Espero que você goste desse conteúdo. Se você já me acompanha, é um prazer falar para você novamente. Bom, hoje eu vou trazer aqui um checklist que eu tenho implementado nas operações de clientes meus, da assessoria principalmente, e que tem manifestado e mostrado um aumento de performance de mais de 30%. Ou seja, se a taxa de conversão era 10%, ou era 15%, significa que a taxa de conversão aumentou para pelo menos 19,5%. Se a taxa de conversão era 10%, foi acima de 13%. Então, esse é o checklist que eu quero te mostrar. Então é o seguinte, antes de eu te apresentar o checklist, eu vou passar aqui pelo que eu chamo das 8 leis, ou 8 regras do CRM. E esse checklist, ele funciona para empresas que têm CRM, beleza? Se você tem CRM, excelente. Se você não tem CRM, você precisa de um. Aí você pode ir atrás de tem várias ferramentas de CRM no mercado, e você pode também acessar o nosso gratuitamente, para você ter um período lá gratuito de 30 dias, se me falha a memória, para você poder conhecer, explorar, usar e ver como que é a coisa como um todo, tá? Então, esse conteúdo é para quem tem CRM ou quem tem vontade e vai implementar um CRM no time comercial, tá? Então, a ideia é que você use o checklist para que o seu time comercial seja mais efetivo no uso do CRM, logo, esse aumento de efetividade no uso da ferramenta e no uso dos processos automaticamente vão refletir aumento de conversão comercial para a sua equipe, beleza? Então, bora começar, bora falar dele, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui e você vai ter acesso a esse checklist. Vamos lá, vamos começar. E aqui, como sempre, é sempre muito prático, a gente não fica de conversa, né? Então vamos lá. Quais são as 8 regras ou as 8 leis do CRM? Tá? Primeiro, todas essas chaves ou regras que estão aqui, toda equipe que usa CRM precisa e deveria usar, na verdade, essas regras, tá? Então, a primeira delas, acho que talvez a mais importante, que é o seguinte: o CRM, ele é rotina, ele não é uma ferramenta, tá? Por mais que temos ferramentas de CRM, a compreensão da equipe comercial sobre CRM não deveria ser que é uma ferramenta, mas sim que é uma rotina. Eu não devo olhar para o CRM como uma ferramenta que eu uso, mas sim como uma rotina que eu executo. Ok? Então, o CRM ele não é algo a mais. O CRM está para o vendedor, assim como o carro está para o motorista de Uber. O CRM é onde o trabalho comercial basicamente vai acontecer, onde eu registro as coisas, onde eu crio tarefas, onde eu monitoro tarefas, onde eu vejo a performance, onde eu vejo conversão, onde eu vejo as coisas acontecendo. O que não está no CRM não existe. Então, se eu sou vendedor, ou se você tem um vendedor, você tem o CRM e não tem as informações do CRM, essas informações não existem, beleza? Logo, se eu sou um vendedor, eu falo assim, não, eu tenho 10 clientes que eu estou negociando, mas eu olho para o CRM e não vejo as 10 negociações, essas 10 negociações não deveriam existir, beleza? Eu tenho que olhar para o que está no CRM. Ele é o que vai me dar visão do comercial que eu tenho. E uma última regra aqui, um último ponto antes da gente começar, principalmente é falar que a venda, a venda começa quando o lead entra no CRM, tá? E ela acaba quando o lead é fechado ou perdido. Não existe um cenário onde os leads ficam num limbo, tá? O cenário tem que ser assim, ó, entrou um lead, ou ele vai comprar ou ele vai declinar. Ponto. Se ele não me responde, eu declino com ele. Então, ou o cliente declina comigo, ou eu declino com ele, ou ele compra de mim. Fechou? Essas são as saídas. Não existe CRM que tem. Não deveria existir CRM que tem limbo. Se o seu CRM tem limbo, tá errado. Você precisa corrigir. Então vamos lá.
Ponto 2, todo lead tem que entrar no CRM, tá? O que acontece? Eu vejo em muitas operações. Cara, o lead manda mensagem no WhatsApp, faz um telefonema, chega no balcão e eu não coloco isso no CRM. Isso tá errado? Tá errado. Eu preciso colocar essas informações no CRM porque é olhando para isso que eu vou começar a entender quantas pessoas chegaram para comprar de mim e quantas pessoas compraram. Então, por exemplo, se chegou 100 pessoas para comprar de mim e eu vendi 20, eu consigo entender agora que a minha conversão é 20%, beleza? Se eu vendi 20, mas eu não sei quantas pessoas chegaram, como que eu vou saber quão efetivo eu fui ou quão efetivo minha equipe foi? Não tem como. Então, eu preciso olhar para o CRM e ter essa clareza do que está acontecendo. Tá? Então, eu preciso registrar todas as informações no CRM e dos diferentes canais. Eu posso ter gente chegando do telefone, posso ter gente chegando do WhatsApp, posso ter gente chegando do Instagram, do LinkedIn, do Google, da landing page, não importa. Do balcão, não importa. Eu preciso registrar todo mundo que chega. Beleza? Terceiro ponto. Todo lead precisa estar em uma etapa do funil, tá? O que acontece? Muita gente, muito vendedor, muito pré-vendedor, primeiro, tem muita dificuldade em registrar todos os leads. Segundo, não atualiza o lead. O que acontece? O lead, eu já conversei com o lead, fiz uma proposta, eu olho para o CRM e o lead está lá em novo lead. Cara, é bizarro o que acontece. Assim, é surreal. Porque você tem, às vezes, no pipeline, sem possibilidade de venda, só que daí você olha pro teu pipeline, tá todo mundo novo lead. Você já falou com um monte de gente, já trocou ideia, trocou mensagem, fez proposta, está em negociação, alguns você vendeu e tal, e tá todo mundo no mesmo lugar. Isso também é um problema que acontece. E se você tem uma empresa, uma operação comercial, muitas vezes pode estar acontecendo na tua operação. O pessoal não cadastra os leads, o pessoal não atualiza os leads na etapa correta. Então, esse é um terceiro ponto que precisa ser resolvido, né? Todo lead precisa estar atualizado no lugar correto. Beleza? Quarto ponto, e aqui eu acho que é um dos mais importantes quando a gente pensa em efetividade comercial. Toda conversa, todo lead precisa de um próximo passo. O que acontece? Falei com o lead hoje, o cara me ligou, falei com ele, troquei ideia e tal. Aí passei o preço e ele falou: beleza, vou falar com meu cachorro, amanhã eu te ligo. Eu, como vendedor, deveria, primeiro, né, tentar trabalhar esse cara para ele não desligar, sem falar comigo, mas beleza, vamos supor que ele foi. Quando isso acontece, automaticamente eu, como vendedor, preciso ir no CRM e registrar essa informação. Então, eu preciso ir lá e colocar uma tarefa. Primeiro, registro a informação, o que eu conversei, e na sequência, eu já crio uma tarefa de sequência. Que tarefa que é essa? A gente vai chamar de tarefa de follow-up, né? Mas é uma tarefa de acompanhamento. Então, eu vou mandar assim, ó, o João, a tarefa, né? Ligar para o João amanhã meio-dia. Se o cara falou que vai me ligar amanhã meio-dia, eu ligo para ele 11h58. Eu ligo para ele antes. Ó, João, beleza, falou que ia me ligar meio-dia. Cara, antecipei um pouquinho tua ligação aqui, porque, sei lá, por algum motivo, e agora quero entender, podemos fechar, podemos avançar, o que a gente vai fazer? No final, turma, eu quero saber se o cara vai comprar de mim ou se ele não vai. Fechou? Então, preciso ter essa ação aqui. E o quarto ponto é, eu preciso registrar isso no CRM como tarefa para que eu possa vislumbrar, ver, na verdade, todas as tarefas que eu tenho para fazer amanhã, ou que o meu vendedor tem para fazer amanhã, ou durante toda a semana. Fechou? Quinto, todo lead precisa ter um responsável. Todo lead precisa ter um responsável. Se ninguém é dono daquele lead, ninguém resolve aquele lead. Se ninguém é dono do lead, ninguém liga para o lead. Se ninguém é dono do lead, ninguém faz follow-up no lead. Se ninguém é dono do lead, ninguém negocia com o lead. Se ninguém é dono daquele lead, ninguém vai tentar fechar aquele lead. Beleza? Ninguém vai dar tratativa naquele lead. Então, quando eu, gestor, olho para o CRM, eu preciso ver todos os leads com donos. O que é dono no CRM? É uma pessoa atribuída. Então, preciso olhar para o CRM e ver essa pessoa atribuída. Beleza? E cada pessoa deve acompanhar apenas os leads que são seus. Tá? Se existem 200 leads no pipeline da empresa, eu tenho 3 vendedores, um tem 100 leads, um está com 50 e um está com 50, tem o vendedor A, o B e o C. O vendedor C não tem que se preocupar com os clientes do vendedor A. Assim como o vendedor B não precisa se preocupar com os leads do vendedor C. Não faz sentido. Eu tenho essa atribuição que acontece no CRM justamente para que eu, gestor,
consiga cobrar de acordo com cada um e suas responsabilidades, e eu, como vendedor, também consiga organizar o CRM de modo que eu seja mais efetivo. Então, se eu tenho 50 leads para trabalhar, eu tenho mais 150 que não estão sob meu domínio, eu não vou olhar para esses 150, eu vou olhar para os 50 que estão na minha mão, eu vou trabalhar esses 50 e tentar extrair o máximo possível de valor, quando digo valor aqui é grana, desses 50, beleza? Vamos lá. Ponto 6. Registrar tudo que importa. Toda ligação, toda visita, toda objeção, tudo motivo de perda, tudo que acontece durante o processo comercial precisa ser registrado para que esse dado seja obtido pela empresa, seja analisado pelo gestor, pelo responsável e seja dado as devidas tratativas futuras. O que eu estou dizendo com isso? Veja, se eu tenho 3 vendedores, tenho 200 leads no pipe, esses vendedores estão trabalhando os leads, tentando converter os leads, mas eu tenho ali 50 leads que falam não quero. Eu tenho 40 deles que falam que não quer porque o preço estava muito alto. E 10 falam que não querem porque compraram com um concorrente. Eu tenho 50 motivos de perda, 80% do meu motivo de perda veio de preço. Logo, de duas uma. Ou eu preciso adequar o meu preço, de 3, na verdade de 3, né? Ou eu adequo o meu preço, ou eu melhoro minha oferta para aumentar a percepção de valor, diminuir o impacto do preço, ou eu melhoro o público que eu estou vendendo. Então, quando eu registro isso, eu tenho a informação. Então, cara, passou um mês, eu tive 80% das minhas perdas por causa de preço. Para o mês que vem, eu vou continuar igual? Não deveria. Para o mês que vem, eu deveria pensar, cara, então quais são as hipóteses aqui? Eu tenho uma hipótese que é, poxa, eu posso adequar o preço melhor ao mercado, posso fazer um teste, posso melhorar a minha oferta, né, agregar valor da minha oferta, gerar alguns gatilhos na oferta e ver se eu consigo diminuir o impacto do preço sobre a oferta. E tenho também uma terceira medida, que é tentar um público novo, um público que às vezes tem mais recurso para pagar o preço que eu estou pedindo. Né? Pode ser que eu esteja com o público errado, pode ser. Então, registrar as coisas, as informações, organizar os leads com tag. Então, cara, esse é um cliente ativo, esse é um cliente inativo, esse é um cliente recorrente. Criar as tarefas, fazer observações naquele lead, todas essas informações, elas vão me dando insumo para que, com o passar do tempo, eu consiga aumentar a efetividade comercial em cima daquela turma. Fechou? Maravilha. Vamos lá. 7. Checklist diário obrigatório. Cara, vamos lá. Esse checklist aqui, turma, ele é um divisor de águas em operação comercial, de verdade. Existe uma operação comercial sem o checklist, existe uma com. Se você duvida de mim, implementa. Implementa. Vamos lá. Qual é o comportamento mínimo esperado, tá? De um vendedor? Primeiro, que ele veja todos os leads dele, todos os dias, que ele atualize todos os leads, tá? Que ele responda todos os leads e não deixe nenhum lead sem resposta no final do dia, que ele crie tarefas, lembretes de retorno em cima dos leads dele, e que ele marque os leads corretamente, que foram perdidos, ganhos e perdidos, e os perdidos, o motivo de perda específico. Tá? O dia do vendedor não pode acabar sem que o funil dele esteja todo repassado e revisado. Tá? Checklist diário é obrigatório para o vendedor. O cara operacional precisa executar o checklist. E se você gerencia um time comercial, você precisa ver esse checklist. O que eu tenho feito, tá? Como muitas vezes existe uma dificuldade em preencher checklist digital, eu tenho ajudado os meus clientes a implementar ele físico. Então, a turma imprime, entrega na mão do vendedor, e o vendedor diariamente escreve isso na mão e entrega para o gestor ao final do dia. E dessa maneira a gente começa a ter mais resultado, que eu falei lá no começo do conteúdo. Eu falei que esse checklist aqui, ele gera, em média, mais de 30% de aumento de conversão quando executado com efetividade. Quando ele é executado mais ou menos, ele já gera mais de 30%. Quando ele é feito exatamente como tem que ser feito, ele está gerando mais 50%. Pode ser que no futuro o número baixe, pode ser diferente, pode ser, mas hoje é isso. 30% quando é mais ou menos, né? Ou seja, não cria tarefa para todo mundo, enfim, tem falhas ainda no processo, e mais 50% quando ele é executado no risco.
o risco, porque ele garante que as tarefas do vendedor sejam executadas, tarefas rotineiras que normalmente o vendedor não faz. E muitas vezes, às vezes não é por má vontade, às vezes questão de dia corrido, cheio de atendimento, para o cara ver, acabou o dia, foi embora, não fez. Então, é isso. Oitavo ponto e último, a performance precisa ser medida pelo CRM, tá? Não faz sentido eu tentar medir performance por outros lugares. Então primeiro, né, eu uso o checklist. Segundo passo, eu começo a monitorar o resultado por algum meio, que talvez não CRM ainda, enquanto não está 100% redondo, mas o alvo final é eu olhar para o CRM. Eu quero gerenciar a efetividade dos meus vendedores pelo CRM. Eu não quero usar outras ferramentas, eu quero usar CRM. CRM ele é o espelho da produtividade, é o espelho do resultado, é o espelho do vendedor. Ele mostra se o vendedor é efetivo, se o vendedor trabalha, se ele executa o trabalho dele ou se não. Então, onde eu quero monitorar o vendedor? No CRM. No CRM. No CRM. Maravilha. Dito isso, a gente vai passar agora para o checklist em si, tá? Esse documento aqui, se você quiser criar uma cópia dele, você tem o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai ter o link do checklist. Vai clicar, ele vai abrir uma página de cópias, vai fazer uma cópia para você poder imprimir, usar do jeito que você quiser. Tá bom? Então vamos lá. Dentro do checklist aqui, você vai ver que tem, dentro do documento, vão ter algumas coisas, tá? Eu vou ter aqui, então, checklist operacional, checklist numérico sem indicação, para operações que não estão implementando o sistema de indicação, checklist do gestor diário, checklist do gestor semanal e cadastro de lead, tá? Então, vamos lá. O que é o cadastro de lead? O que acontece? Em algumas operações que a gente atende aqui, chegam pessoas no balcão e muitas vezes não dá tempo de abrir o CRM, é meio confuso. Então, o que faz, né? A gente deixa um papel desse na mão do vendedor, ali no balcão, etc., para que ele anote na mão na hora e depois ele passa para o CRM, para a gente poder visualizar no CRM o que aconteceu. Então, chegou ali um cara na hora no balcão, eu já anoto. Fala, como que é teu nome? Papapá, teu telefone, tarará. Já marco o canal, começo a atender ele, às vezes eu vejo o produto que ele quer, anoto e sigo a conversa. Ao final do dia, eu vou tirar ali 10, 20 minutinhos para passar tudo isso para dentro do CRM, no caso de eu não conseguir fazer isso imediatamente. Então, isso aqui é uma solução para vendedores que muitas vezes não têm muito tempo. O tempo de anotar o nome e o telefone tem que ter, porque eu estou atendendo o cliente, eu vou atender, o cara chegou no balcão. Opa, tudo bem? Bom dia, como que é teu nome? É João. Ô, João, beleza. Só para a gente, antes de eu começar a te atender aqui, me passa o seu telefone rapidamente. Lá. Pronto, começa a atender o João. Então, isso dura menos de 10 segundos, tá? Precisa ser feito. Precisa ser feito. Fechou? Se você quer ter uma operação bem traqueada, precisa ser feito. Muito bom. Vamos lá. Depois, para onde que eu vou? Checklist operacional. Esse aqui é o checklist do vendedor, tá? Então, o que acontece? Aqui, deixa eu tirar isso aqui, que esse aqui foi de um que a gente estava implementando recente. Aí. Então, aqui é o seguinte, esse checklist ele precisa ser implementado, preenchido ao final do dia. Então, o vendedor preenche ao fim do dia e entrega para o seu gestor final do dia. O objetivo aqui, o gestor vai definir qual é o objetivo daquele momento, tá? Então, cara, se eu nunca implementei checklist na minha operação comercial, então meu primeiro objetivo é implementar o checklist, fazer com que isso funcione, tá? Depois, agora está rodando checklist, agora quero ver os dados no CRM. Então, meu objetivo é ver os dados no CRM. Então, eu vou ter esse objetivo claro e o vendedor precisa saber qual é o objetivo do gestor, por que ele está preenchendo aquele checklist. Aqui a gente vai ter a data do preenchimento, o nome do responsável, né, o nome do preenchimento, de quem está preenchendo. E agora vamos aqui. Todos os leads novos do dia foram atualizados, ou seja, está todo mundo no lugar correto? Sim. Sim, marcou. Se sim, marca. Se não, não marca. Fechou? Mudei a etapa do funil dos leads antigos, ou seja, todos os leads antigos estão atualizados também? Sim. Maravilha. Não. Coloca no não. Registrei o atendimento para todo mundo, ou seja, coloquei todas as informações aqui, coloquei sim, senão não. Se eu tive problemas operacionais, eu anoto aqui, para passar para o meu gestor os problemas que eu tive. Acompanhamento de tarefa. Executei todas as tarefas do dia? Sim. Sim ou não, né? Se não, não preenche. Se eu não preencho, eu já coloco por quê.
Por que eu não preenchi? Criei tarefa para todo mundo? Sim. Se não, por que eu não criei? Marquei como ganho todo mundo? Sim. Se não, eu posso marcar na hora. Se não, por que eu não marquei? Marquei como perdido todo mundo com motivo registrado específico? Sim. Se não, por quê? Marquei como abandonado todo mundo que não respondeu todas as tentativas de contato e cadência de acompanhamento? Se sim, maravilha. Se não, anoto aqui. Zerei todas as mensagens não respondidas? Sim. Se não, anoto aqui. Respondeu o checklist numérico completo? Se sim, aqui. Se não, por que não? Beleza? Vamos lá. Segundo passo. Checklist numérico. Quantos leads entraram hoje? Quantos desses leads já estão no CRM? Quantas propostas eu fiz hoje? Quantas vendas eu fiz hoje? Quantas vendas eu fiz para clientes antigos? Quantos pacotes foram vendidos, né? Pacotes, ou podemos colocar aqui também assinaturas, dependendo do negócio. Quantos leads foram marcados como perdidos hoje? Quantos leads ficaram de responder ou pagar depois, tá? Aqui, ó, eu não vou entrar no mérito do processo aqui, tá? Eu só estou passando checklist. O processo é importante porque quando eu entendo que tem muita gente aqui, ó, eu tenho um problema de processo comercial de atendimento. Se eu tenho muita gente que não está me respondendo agora, eu não estou fazendo as perguntas certas para o meu cliente, beleza? Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora. Aqui, tarefas de acompanhamento que criou hoje. Pô, criei 100. Quantas que executou? Executei X. Vou colocar ali. Indicações. Foi pedindo indicação? Recebeu indicação? Foi cadastrado a indicação? Se não fez nada, anota por que não fez, tá? Então, aqui, ó, é lugar para anotar a dificuldade. Teve dificuldades específicas hoje? Sim ou não? Anoto aqui. Algum lead que precisa de uma atenção? O que é isso aqui? Pô, alguém que falou, pô, amanhã eu vou pagar, me manda mensagem amanhã, fala comigo amanhã, vou conversar com meu sócio, amanhã te respondo, amanhã a gente assina o contrato. Se tem alguém que está muito perto de fechar, mas falta alguma coisa, eu vou colocar aqui, ó, tá? Por quê? Porque amanhã, esse é o primeiro cara que eu vou trabalhar. É a minha prioridade, é o cara que está mais quente para fechar comigo. Vamos lá. Gestor diário. Sou gestor, Ale. Maravilha. Você vai colocar seu nome e vai mandar para o dono da empresa, para o teu diretor ou para o seu gestor, né? Então, análise da operação. Todos os leads, aí eu aqui como gestor, o que eu vou fazer? Eu vou lá no CRM e vou ver, está todo mundo atualizado? Todo mundo tem responsável no CRM? Todo lead tem tarefa para ser feita? Toda tarefa do dia foi feita ou tem tarefa atrasada? O checklist diário foi preenchido? O checklist numérico foi preenchido? Quais são, baseado no que aconteceu, ou seja, baseado nisso aqui, na análise da operação, quais são as ações que eu preciso executar amanhã com o meu time? Não é semana que vem, não é mês que vem, não é ano que vem, é amanhã. Quais são as ações que eu vou executar amanhã com o meu time comercial? Beleza? Semanalmente, o que eu vou fazer? Quantos leads foram ganhos na semana, quantos foram perdidos na semana, quantos foram abandonados na semana, qual foi o principal motivo de perda da semana, e daí quais são as ações que eu vou rodar na próxima semana. Então, aqui é um fechamento de processo comercial que garante que o seu vendedor vai estar trabalhando para melhorar todo dia, o seu gestor vai estar analisando a operação, trazendo ações para melhoria diária, e, além disso, vai estar analisando a operação semanal e trazendo melhorias semanais. Dessa maneira, você vai ter um fluxo de trabalho muito mais intenso em cima de coisas que são controláveis. Quando a gente tenta olhar a performance do vendedor só olhando para quanto ele vende, a gente está falhando. A performance do vendedor está atribuída ao volume de atividades e à efetividade das atividades que ele faz todos os dias. Quantos follow-ups ele faz, quantas pessoas ele consegue conversar, qual o volume, qual é a taxa de conversão numa negociação, quanto que ele consegue abranger a negociação com o cliente, como que ele contorna a objeção, como que ele faz um cara que não quer comprar por causa do preço, comprar mesmo sendo mais caro. Então, eu preciso ver coisas do meu vendedor que estão ligadas à atividade dele e não necessariamente à sua venda. É muito raso olhar quantos leads chegaram, quantas vendas foram feitas. É raso. Eu preciso saber desses leads, quantos são pré-qualificados, quantos são muito qualificados, quantas propostas eu fiz, quantos desses eu consegui falar, quantas propostas eu fiz, quanto que eu converti, do que eu converti, quanto que eu vendi de novo, quantas indicações eu peguei, qual foi meu faturamento, qual foi o ticket médio, qual é o meu LTV. Eu preciso olhar para esses dados para conseguir entender de fato uma operação de aquisição, de ativação de clientes e de receita. Então, turma, esse checklist ele é muito, muito, muito poderoso.
E você pode fazer muita diferença no seu negócio só implementando esse checklist. Agora, para você acessar esse checklist, você vai clicar aqui no link da descrição e você vai pegar uma cópia para você desse checklist, tá? Se você estiver vendo esse vídeo aqui, não no YouTube, mas numa página nossa, para você pegar esse checklist, também é muito fácil. Você vai clicar em algum botão da página e pegar o checklist para você. E principalmente, turma, implementar. Implementar. De nada adianta sem implementar. Se você tem CRM já, usa com o seu CRM atual. Se você não tem CRM, você precisa colocar no CRM na sua operação imediatamente, junto com esse checklist para rodar. E eu quero te oferecer 30 dias gratuitos no nosso CRM, se você quiser acessar o link da descrição. Se você não tiver no YouTube, aí você vai ter que falar com alguém da nossa equipe. Fechou? Turma, basicamente é isso o conteúdo de hoje. Eu me empolgo porque esse checklist tem mostrado muitos resultados para os nossos clientes. E, cara, isso aqui tem sido sensacional. Para nós, obviamente, também, né? Então, basicamente é isso. Esse é o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, faz alguma coisa aí, é tudo gratuito. Eu espero conseguir ajudar você a ter mais eficiência comercial, gerar mais caixa para você e para sua família, viver com mais liberdade nesse mundão. Fechou? Tamo junto, forte abraço para vocês. Bora escalar, bora para action. Vamos para cima.